Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje nós vamos falar de uma parte muito importante de circuitos em corrente alternada, que é a parte de potência no regime permanente em corrente alternada. E hoje nós vamos entender um conceito que talvez você já tenha ouvido falar, que é o triângulo de potências. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, porque a gente vai abordar detalhadamente o que seria esse triângulo de potências, as potências envolvidas em regime permanente de corrente alternada. Vamos vincular com outras aulas que a gente já veio vendo nesse curso, que era a aula de fasor, de impedância. E nós vamos fazer um exercício de fixação para entender como se calcula isso e qual que é a importância desses cálculos. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Até o momento, a definição que nós tínhamos de potência era que a potência era uma quantidade de energia que você despendia em um determinado tempo. E em elétrica a gente podia relacionar como a tensão vezes a corrente. Porém, agora, no nosso regime permanente em corrente alternada, nós vamos ter grandezas de tensão e corrente ao longo do tempo que vão ser dadas pelas fórmulas. Tensão de pico, cosseno de ωt, mais um lambda, que esse lambda é o ângulo de defasagem. E para a corrente, vai ser uma corrente de pico, cosseno de ωt, mais um valor φ, que esse valor φ vai ser o ângulo de defasagem, respectivamente da minha tensão e da minha corrente, em relação à minha referência. Então, se eu tivesse esse gráfico aqui do lado, eu tivesse meu fasor de tensão em verde e meu fasor de corrente em azul, o ângulo lambda, que seria a defasagem da tensão, seria esse daqui, ó, representado nesse gráfico. Isso daqui é um exemplo genérico, tá? E o ângulo φ seria esse ângulo aqui, ó, em relação ao meu fasor de corrente, em relação à minha referência. A referência, quando não é dada no circuito em relação a um fasor, a gente sempre toma ela em relação ao eixo X, tá? Então, nesse caso, você tem essa defasagem aqui e essa outra, respectivamente, para tensão e corrente, ok? Isso daí, se você não sabe ou não está entendendo, volta na aula de fasores, eu expliquei isso com calma. É importante que você tenha visto essa aula de fasores, tá? E as outras sobre frequência, etc. Mas, basicamente, a gente tem o quê? Essas expressões aqui que vão definir minha potência. Perceba agora que é algo interessante. Como eu tenho funções trigonométricas, ó, cosseno aqui envolvido, quer dizer que a minha potência ela vai variar. Então a minha potência ela não é mais constante, ela varia ao longo do tempo. Porém, para a gente ficar calculando potência instantânea, não é algo que, assim, serve muito. Por quê? Porque o circuito está em regime. Se o circuito está em regime, ele está sendo periódico. Então faz mais sentido para a gente, ao invés de calcular uma potência instantânea ali no circuito, ou seja, em cada valor de tempo aqui aplicado, compensa a gente calcular uma potência média. Ou seja, a um determinado tempo passado que o meu circuito está agindo, qual que vai ser a média de potência despendida? Essa potência média, por sua vez, que é a maioria dos cálculos que a gente efetua em elétrica, muitas vezes quando um exercício ou você estiver calculando a potência de algum equipamento, você não está calculando a potência instantânea, você está calculando a potência média. Ou seja, o quanto de energia foi despendida em um determinado intervalo de tempo. E como o seu sinal ele é periódico, cossenoidal, como a gente está vendo, você não vai calcular nunca a potência instantânea ali naquele instante. Você vai calcular a média despendida de energia ao longo do tempo, ok? Então, para você calcular essa potência média, que é o que a gente calcula sempre, vai ser dado por meio a tensão de pico vezes a corrente de pico vezes o cosseno de lambda menos φ. E quem que é esse lambda menos φ? Lembra que o lambda, ele é quem? Ele é o ângulo de defasagem da tensão e o φ é o ângulo de defasagem da corrente. E quando a gente tem a diferença do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, a gente tem, na verdade, o ângulo θ, que é a relação de defasagem entre tensão e corrente. E isso a gente viu na aula de reatâncias e impedâncias. Ou seja, esse ângulo aqui, θ, ele resume a diferença do ângulo entre tensão e corrente. Voltando aqui na imagem, o meu ângulo θ, ele seria esse ângulo aqui, ó, entre o meu fasor de tensão e o meu fasor de corrente. E é ele quem nos interessa na prática. Por quê? Porque sempre você vai tomar um desses fasores como referência. Ou você vai tomar o fasor de tensão, ou você vai tomar o fasor de corrente como referência. Normalmente a gente não adota o eixo X como referência, a gente sempre toma um dos fasores como referência, tá? É uma convenção. Então sempre que você vê esse ângulo θ, saiba que ele é um ângulo resultante, esse valor numérico, esse ângulo, ele é um valor resultante da diferença do ângulo da tensão para o ângulo da corrente, ou seja, a defasagem entre tensão e corrente no seu elemento analisado. Então você vai sempre analisar o quê? A defasagem do ângulo da tensão e corrente numa fonte, num resistor, num capacitor, etc. O elemento que você tiver calculando a potência. Lembrando que esses valores aqui, eles são os valores de
pico. E lembra que eu falei em algumas outras aulas para vocês que não tem problema, principalmente na aula de reatância e indutância, a gente fez os cálculos e eu falei assim, não tem problema você calcular com os valores de pico, porque os seus fasores de tensão e corrente vão estar em valor de pico. Só que para potência é mais interessante você passar para valor RMS. Por que é interessante você passar para valor RMS? Por causa disso daqui, ó. Quando você tem a potência média usando o valor RMS, nada mais é do que a tensão eficaz, ou também RMS, tá? Lembrando que tensão eficaz é a mesma coisa que tensão RMS, que é a mesma coisa que o seu valor de pico da tensão dividido por raiz de 2, no caso de corrente alternada em regime sinusoidal, que é o que a gente está trabalhando, ok? E você vai pegar então o seu valor de tensão eficaz, seu valor de corrente eficaz, multiplicar eles e multiplicar pelo cosseno de θ. Olha só o que você eliminou. Você eliminou esse termo aqui, ó, o meio. E isso daqui facilita os nossos cálculos. Além disso, essa expressão aqui, ela é muito mais similar com aquela nossa expressão original, ó, voltar uns slides aqui, ó, de potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, pra gente é uma familiaridade maior e facilita os nossos cálculos se a gente sempre tentar trabalhar com uma fórmula, ó, parecida com isso. O que vai variar nesse caso? O que vai variar é que você tem a adição de quem? Do seu cosseno de θ. Lembra de uma coisa muito importante. A potência é a quantidade de energia despendida em um determinado intervalo de tempo que realiza trabalho. Ou seja, vamos supor que eu tenho um resistor aqui no meu circuito, eu estou injetando uma corrente elétrica aqui e eu tenho uma queda de tensão nele aqui. Essa energia aqui que está sendo absorvida por esse elemento e está sendo dissipada para o meu ambiente na forma de luz, na forma de calor, etc. Pode ser som, depende do elemento, tá? Eu estou dando um exemplo como resistor, então mais comum é luz e calor. Essa potência que pegou o seu elemento e ela saiu do seu circuito, ou seja, realizou-se trabalho em termos de física, ou seja, você tem ali no seu sistema uma forma de energia, que nesse caso é elétrica, e ela foi convertida para outra como luz e calor, e ela saiu do seu circuito, você não consegue retornar para ele. Isso daqui é o que a gente chama de potência, de forma geral, ou seja, realizou o trabalho. Só que há uma diferença. Em corrente alternada, como eu tenho elementos que têm propriedades diferentes do resistor, que são os indutores e os capacitores, como a gente viu na aula de reatância, que são elementos que vão armazenar essa energia por um intervalo de tempo, só que elas vão devolver para o circuito elétrico depois, ou seja, você não perde, ou seja, ela não sai do seu circuito. Então as potências elas são diferentes. Então eu tenho uma potência para resistor e eu vou ter uma potência para indutor e capacitor. Essa potência que a gente acabou de ver, que é o nosso P, ela é chamada de potência ativa. E ela é dada pela tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Então veja aqui na figura, esse θ, esse ângulo de defasagem entre tensão e entre corrente. Para ficar mais fácil de visualizar isso, a gente pula para um gráfico. E esse gráfico acaba sendo um triângulo, em que eu vou ter no eixo horizontal aqui, ó, a potência ativa, que é justamente a minha potência dissipada na forma de calor, de luz, etc., que é a potência que sai do meu sistema, ou seja, a potência convertida em trabalho. Depois eu vou ter aqui, ó, perpendicular, ó, 90 graus aqui, uma outra potência, que é a potência utilizada pelos meus indutores e capacitores, que é a potência reativa. A potência reativa é aquela energia que foi armazenada, usada ao longo do tempo, para que os capacitores e indutores pudessem operar. Porém, como a gente viu no modelo ideal, esses elementos eles não vão dissipar, eles vão acumular em forma de campo elétrico e magnético, respectivamente, para o capacitor e indutor, e depois eles vão retornar para o circuito essa potência. Então, essa potência aqui, que não é transformada em trabalho, ela não é jogada para fora do sistema, a gente tem que dar um nome especial para ela, a gente tem que separar dessa potência ativa. A gente chama ela então de potência reativa. Perceba que, graficamente, elas estando perpendiculares entre si, é a mesma coisa que a representação nossa que a gente viu de fasores para grandezas que não tem nada a ver entre si, não tem nada a ver diretamente. Então eu tenho a potência ativa representando um tipo de potência gasta e a potência reativa sendo outro tipo de potência que nesse caso está sendo convertida. Percebe então que uma em relação à outra não tem nada a ver. Então a gente percebe que tanto a potência reativa como a potência ativa, elas fazem parte do meu circuito, sendo a potência ativa para os resistores e a potência reativa para os capacitores e indutores. Só que você não pode somá-las diretamente. Perceba, eu tenho a potência reativa aqui, ó,
num sentido totalmente vertical e a potência ativa num sentido totalmente horizontal. Por que que esses vetores, vamos dizer assim, essas setas, elas estão apontando nesse sentido? Justamente para separar. Eu tenho uma independência entre a potência ativa e a potência reativa. Assim como, vou fazer aqui um paralelo para vocês, eu tinha uma independência entre a resistência e eu tinha uma independência entre a reatância. Lembra que resistência e reatância, volta para a aula, tá? Volta algumas aulas aqui na playlist, que, se você não lembrar, que eu tinha uma diferença. A resistência e a reatância basicamente era a mesma relação de oposição à passagem da corrente elétrica perante uma tensão aplicada. Porém, a gente via que a reatância ela era específica para capacitores e indutores e a resistência é a mesma coisa, ela era específica para resistores. O análogo é válido para as potências. Então, a potência ativa vai ser para resistores e a potência reativa ela vai ser para capacitores e indutores. Então, essas potências, você soma elas no circuito, você vai ter uma parte reativa mais uma parte ativa, só que elas não são escalares, elas são como se fossem grandezas vetoriais. Então, você não pode somar elas diretamente. Veja, então, que a gente está utilizando a notação fasorial, que é a mesma coisa que notação polar na matemática, tá? Para representar duas grandezas distintas. E essa notação, quando você vai somar esses elementos, você realiza uma soma vetorial. Então, nesse caso, basicamente, é como se eu falasse para você 2 mais 2 é igual a 3. Pô, isso daí tá errado. Isso daí tá errado se a gente for falar de forma escalar, ou seja, considerar isso daqui como um número. Agora, se eu considero esse 2 e esse outro 2 como vetores, aí a história muda. Então, nesse caso, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está fazendo uma soma vetorial. E olhando diretamente para os números não se percebe. Por isso que é importante colocar na notação fasorial, que é justamente essa representação que você tem aqui do triângulo. Para você representar essa relação de potência ativa mais reativa, sem ficar causando muito nó na cabeça das pessoas, você tem uma grandeza de representação, que ela está representada na forma fasorial, que é a potência aparente. A potência aparente, como você pode ver aqui, ó, ela é a soma vetorial da potência ativa mais a potência reativa. E ela também expressa quem? Esse nosso ângulo de fase θ, que é a relação entre tensão e corrente, ou seja, a relação de defasagem entre as grandezas tensão e corrente. A potência aparente, ela existe? Não, ela não existe. Quem existe é potência ativa e potência reativa. Só que como é difícil você visualizar isso você não pode somar diretamente porque são vetores e não escalares, você representa por um número que a gente chama de S, que é a nossa potência aparente. Então, se eu falo para o meu sistema que ele tem um tanto de potência aparente, quer dizer que dentro dele eu posso instalar um pouco de potência ativa e um pouco de potência reativa. Então, basicamente, se você quiser calcular a sua potência aparente, o módulo dela, tá, gente? O módulo é o tamanho da seta, ou seja, a representação total. Você vai fazer a tensão eficaz vezes a corrente eficaz. É por isso que eu falei para vocês que é importante a gente passar para valores RMS, o nosso circuito. Por quê? Fica só uma multiplicação simples. Então, o que a gente viu no início de potência para o nosso circuito, que era a definição de potência igual a tensão vezes a corrente, para a corrente alternada, na verdade, vai ser a representação geral das potências envolvidas, que eu vou chamar de potência aparente, que é esse S aqui, e ele vai ser dado em tensão vezes a corrente eficaz. E o valor disso daqui, como eu mostrei no slide anterior, é dado em volt-ampere. Essa é a unidade de medida. Para a potência ativa, por sua vez, vai ser a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente naquele elemento. Seja um resistor, seja um indutor, seja uma fonte, seja um equivalente, tá bom? Então, você multiplicando pelo cosseno, você vai obter a sua potência ativa. E a unidade de medida dela é dada em watts, tá? Ou seja, eu sei que essa potência realizou o trabalho, ou seja, ela foi convertida em alguma outra coisa. Para a gente da área de engenharia, é sempre interessante ter o máximo de potência ativa possível, na maioria dos casos. Por quê? Porque é ela que vai fazer a conversão eletromecânica, por exemplo, de um motor, e transformar energia elétrica em energia cinética. É ela que vai fazer com que a nossa resistência do chuveiro consiga transformar energia elétrica em energia térmica, e assim por diante. Então sempre, não sempre, mas na maioria das vezes a gente sempre vai estar interessado em quem? Na potência ativa. A reativa vai ser considerada como se fosse uma sobra do nosso sistema, algo que nunca vai deixar de existir, mas a gente sempre tenta atenuar. Por quê? Porque ela só vai ser utilizada para o funcionamento de indutores e capacitores. A
casos em que é necessário a gente ter uma potência reativa, e isso a gente vai estudar em cursos futuros, como por exemplo de análise de sistemas na rede elétrica, de máquinas elétricas, etc. Mas lembre-se, potência ativa é sempre a potência que vai ser convertida em trabalho, você transforma em outro tipo de energia e sai do seu circuito. A potência reativa, por sua vez, ela vai ser aquela potência que é utilizada para os indutores e capacitores funcionarem no seu circuito, e ela é acumulada, uma energia acumulada temporariamente que depois retorna à rede. E para você calcular essa potência reativa, basta você fazer a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o seno desse ângulo θ. Se você vê isso daqui é um triângulo retângulo, tá? Então a representação aqui que eu estou fazendo nada mais é do que os catetos e aqui da hipotenusa, tá? Esse é o método de cálculo. Uma coisa muito importante, você pode perguntar para mim, pô, por que a potência aparente você está dando o módulo dela e em relação à potência ativa e reativa você não está colocando nada? Perceba aqui, potência ativa e reativa sempre vão ser o quê? Vão ser números, vão ser valores. Só que a gente sabe que eles são independentes entre si, ok? Já a potência aparente, ela vai ser o quê? Vai ser um resumo, ela vai ser uma representação dessas duas somas. Então é importante que você tome cuidado, porque você pode representar a potência aparente ou pelo valor dela, ou seja, um módulo, que é o valor máximo que você consegue dela, ou então pela notação fasorial, que aí você vai estar relacionando um vetor com o seu ângulo de fase. Então, nesse caso, para a notação fasorial, que eu vou colocar a bolinha aqui em cima, lembrando da notação de fasores, quando você coloca essa bolinha em cima, ela representa um fasor, tá? No nosso curso de circuitos elétricos. Ela vai ser dada pelo módulo, né, que é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, e o ângulo de fase θ, ok? Fazendo uma analogia com o que a gente viu na parte de impedância e reatância, é o mesmo triângulo, e eu digo o mesmo triângulo, não em valores, tá? Mas é o mesmo triângulo, a mesma estrutura da nosso triângulo de impedâncias, em que eu tinha um cateto sendo a resistência, o outro cateto sendo a reatância, pode ser capacitiva, pode ser indutiva, pode ser uma mescla, é a reatância resultante do meu circuito, e você tinha a representação de tudo isso, que era a sua impedância. A impedância ela poderia ser tratada como um fasor, em que você teria o módulo da impedância e o ângulo de fase θ, como você poderia só tirar o módulo dele, tá? E falar a impedância geral do seu circuito. Lembra que resistência e reatância são grandezas distintas, ambas dadas em ohms. Por quê? Porque a propriedade delas no circuito elétrico é a mesma, só que são vindas de elementos diferentes e têm resultados diferentes. E a gente acabou de ver isso com a parte de potência. É a mesma analogia. E esse ângulo de fase θ, que relaciona o triângulo de impedâncias, é o mesmo θ que relaciona o triângulo de potências. Então é muito interessante porque em exercícios, às vezes, você só tem isso daqui, só que você quer calcular essas potências. Pô, o ângulo você já consegue retirar de quem? Das impedâncias, ok? E a gente vai ver isso em exercícios. Então, no triângulo de potências, você pode representar potência aparente sendo igual a potência ativa mais a reativa. E tem esse J. Por que esse J? Vamos voltar aqui para o gráfico. Imagina que isso daqui é o plano cartesiano. A parte das ordenadas, ou seja, o eixo Y, se a gente olhar num plano cartesiano partindo da convenção de Armand-Gauss, ele é dado por J, ou seja, o eixo imaginário. Enquanto que o eixo horizontal das abscissas, ele vai ser o nosso eixo real. Isso apenas se você manja de álgebra linear, geometria analítica, essas coisas, isso nada mais é do que representar dois vetores que definem o plano de formas independentes, de forma geral, meu plano. Então eu tenho um vetor do eixo Y, que ele é independente em relação ao vetor do eixo X, e eles mostram grandezas diferentes. A partir dessas grandezas eu consigo gerar um plano, e com esse plano eu consigo traçar pontos. Esses pontos, por sua vez, vão me dar valores que mesclam a parte do Y com a parte do X, ok? Tirando toda essa balela matemática, nada mais é do que representar a potência ativa, que é a potência gasta pelos elementos resistivos, e separar da potência reativa, que é a potência gasta pelos elementos capacitivos e indutivos. Então, resumindo esse quadro, potência ativa é a energia transferida em um determinado tempo, que é convertida em trabalho, sai do sistema, como a gente acabou de ver. Enquanto que a potência reativa aqui é a energia usada para que capacitores e indutores funcionem, reativos, mas que não é convertida em trabalho, ela não sai do sistema. Quem que existe na prática, existe P e Q. E quem que não existe na prática, mas é utilizado para resumir toda essa dinâmica, S, que é a nossa potência aparente. Então, se você quiser calcular a sua potência aparente na forma fasorial, lembrando que isso daqui não é fasor, assim como reatância e impedância não eram fasores. Eles, na verdade, a gente se utiliza da notação fasorial para representar eles, que é a mesma coisa que a notação polar na matemática, ok? Então, se você quiser representar a sua potência aparente na forma de fasor, ela vai ser a sua potência ativa mais J, a potência reativa. Isso daqui é a nossa representação retangular, que vai ser a mesma coisa que
o módulo, tá, da minha potência aparente e o ângulo de fase, θ, que é o ângulo de defasagem de tensão e corrente no elemento, ou no equivalente que você estiver analisando, que isso daqui nada mais é do que a representação fasorial ou representação polar na matemática, tá bom? Que você dá pelo módulo, ângulo de fase. Se você quiser calcular o módulo da sua potência aparente, basta você aplicar Pitágoras, porque isso daqui era a hipotenusa. Então você tira a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q quadrado. Se você quiser só calcular o P ou o Q, você aplica as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então você vai pegar a hipotenusa, que é o módulo da potência aparente, cosseno de θ para achar P, ou seno de θ para achar Q. Caso você queira calcular sua potência aparente na forma fasorial, utilizando os fasores de tensão e corrente já convertidos na forma eficaz, você tem que fazer a multiplicação dos fasores de tensão eficaz pelo conjugado, e esse símbolo aqui, ó, da estrelinha significa conjugado, do fasor de corrente. O que significa o conjugado? O conjugado ele é o seguinte, você vai ter um número real, que você vai ter a parte real, mais J, a parte imaginária. O conjugado é você negar essa parte imaginária. Então, o conjugado ele seria R menos J, a parte imaginária, ok? Isso na representação polar quer dizer a mesma coisa aqui. Vamos supor que eu tenho um número aqui, ó, X, e um ângulo de fase, sei lá, θ. Se você fizer o conjugado disso, vai ser X, ângulo de fase, menos θ, ok? Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o nosso ângulo de fase θ, ele é a diferença do ângulo de fase da tensão menos o ângulo de fase da corrente, ou seja, lambda e φ. E olha só, se você fizer a multiplicação na forma fasorial aqui, ó, como está aqui escrito, que eu estou representando aqui, ó, como vocês podem ver, por fasores, então tem que estar na forma fasorial, na forma polar. O que vai acontecer? Eu vou ter a multiplicação dos módulos e eu vou ter a soma dos ângulos. Só que eu não quero que seja lambda mais φ. Eu quero que seja a diferença desses ângulos para achar o ângulo θ. Então é lambda menos φ. É por isso que isso daí é uma adaptação matemática ao cálculo. Então eu faço o conjugado só para transformar em negativo esse ângulo φ da corrente, para ter lambda menos φ, que vai ser igual ao meu ângulo θ, que é a defasagem de tensão e corrente no meu elemento. Então isso é só para conciliar a nossa convenção de ângulo de defasagem, ok? Então não se esqueça, quero achar a minha potência aparente na representação fasorial. Multiplicando quem? Fasores de tensão e corrente, só que você nega o fasor de corrente, tá? Você faz o conjugado dele. Bem, entendido tudo isso, tem um próximo tópico que vai ser abordado em algumas aulas futuras, que é o fator de potência. Nessa aula eu só vou explicar por cima. O fator de potência é uma relação do quão efetivo é o seu circuito em converter a energia que ele possui em trabalho. Então, nesse caso, o meu fator de potência ele vai ser dado pela razão de P pelo módulo de S, que é a mesma coisa que o meu cosseno θ. Isso daí nada mais é do que relações do triângulo retângulo, tá bom? O meu fator de potência ele sempre vai de 0 até 1, em que 1 significa o máximo possível de energia, tudo que ele pega do circuito ele converte em trabalho, e 0 quer dizer que não, nada sai do seu circuito, tudo é armazenado ali e depois volta para ele, nada é perdido, ok? E entenda por perdido como sair do seu circuito, realizar trabalho, ok? Então a gente pode falar que 0, seu fator de potência é 0, quando eu tenho um elemento, um circuito com elementos reativos puros. E quando eu tenho um fator de potência igual a 1, eu tenho um circuito com elementos resistivos puros. Ou então, como a gente viu na aula sobre impedância, a gente fez um exercício, ocorre-se o quê? O casamento de impedâncias. Então eu posso ter um circuito que eu posso ter, por exemplo, elemento reativo. Eu posso ter um circuito com indutores e capacitores, só que ocorre o casamento de impedância. Então, a reatância capacitiva anula a reatância indutiva e só me sobra quem? A resistência do meu circuito. Então, nisso pode acontecer um fator de potência unitário nesse caso. Aliás, a próxima aula que a gente vai ver, que é de correção de fator de potência, ela tem a ver com essa parte de casamento, tá? De impedâncias, para que você obtenha um fator de potência unitário. E aí vem um último tópico que a gente precisa ver e estudar, que é a característica do circuito. Se o meu circuito ele tem um ângulo de fase nulo, θ igual a 0, perceba, ângulo de fase, não vai confundir com fator de potência nulo. O fator de potência é o cosseno desse ângulo. O ângulo de fase que eu estou falando agora, se o ângulo de fase ele é nulo, então eu tenho um circuito puramente resistivo. Ou seja, tensão e corrente estão em fase uma com a outra, não há defasagem. Se eu ploto o meu gráfico de S
E essa é a minha representação fasorial de S. Vou até colocar a bolinha aqui para não confundir vocês. E a representação fasorial de S, ela dá com um ângulo de fase θ maior do que zero. Esse meu circuito tem característica indutiva. Ou seja, ele vai ter elementos, só que no final quem vai prevalecer vai ser a característica indutiva. Isso significa que a corrente está atrasada em relação à tensão. Já pro circuito em que o meu ângulo de fase θ for menor do que zero, ele vai ter característica capacitiva, ou seja, há uma predominância dos capacitores, dos elementos capacitivos no meu circuito. Então quer dizer que a corrente vai estar adiantada em relação à minha tensão. Isso, no jargão popular, é a mesma coisa falar que, pro caso indutivo, ou seja, θ, meu ângulo de fase é maior que zero, no caso indutivo, o fator de potência ele está atrasado. Ou seja, preste atenção, eu tomo como referência a minha tensão, e aí eu falo que a minha corrente I, ela está atrasada em relação à tensão. É por isso que o fator de potência atrasado é para circuitos indutivos. Enquanto que o fator de potência adiantado, eu tomo como referência a minha tensão, e eu falo que a minha corrente ela está adiantada em relação à minha tensão. É por isso que para circuitos capacitivos, com predominância capacitiva, eu falo que ele está adiantado o fator de potência. Lembrando que o fator de potência, como ele é o cosseno desse ângulo aqui, se você tirar o cosseno, ele sempre vai ser de 0 a 1, tá? Não vai variar. É por isso que é importante você falar se ele é fator de potência atrasado ou adiantado, para a gente saber se o circuito ele tem característica predominante indutiva ou capacitiva. Porque se eu quiser corrigir esse circuito e falar assim, não, eu quero diminuir esse ângulo θ, se ele for atrasado, o fator de potência, eu sei que eu tenho indutores, então eu tenho que inserir capacitores para diminuir esse ângulo θ, como a gente vai ver na aula de correção de fator de potência. Se o meu circuito ele for fator de potência adiantado, quer dizer que eu tenho mais capacitores no meu circuito. Então eu tenho que adicionar indutores nele para diminuir esse ângulo de fase, entende? Então isso é importante para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, resumindo tudo que a gente viu da forma de potência, pegando aqueles cálculos que a gente veio vendo em corrente contínua e adaptando agora para potência em corrente alternada, eu tenho que, se eu quiser a minha potência, olha, primeiro esse quadro aqui da esquerda, se eu quiser a minha potência aparente na forma fasorial, basta eu pegar o módulo da tensão eficaz e elevar ao quadrado sobre a minha impedância na forma fasorial. Perceba, isso daqui era a mesma coisa que em corrente contínua da fórmula P é igual a tensão ao quadrado sobre R. Aqui a gente está adaptando. Então, nosso P agora vira quem? S. E nosso R agora vira Z, que é a impedância. Se você quiser fazer, em vez de tensão, utilizar corrente e impedância do circuito, mesma coisa. A sua potência aparente na forma fasorial vai ser o módulo da corrente eficaz ao quadrado, multiplicando a impedância na forma fasorial. Lembrando que isso daqui é análogo em corrente contínua. Potência é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Se você tiver os fasores de tensão e corrente, então a sua potência aparente na representação fasorial vai ser fasor de tensão eficaz, tá? Multiplicando corrente eficaz, só que o conjugado. Então, o ângulo de fase, você coloca negativo, ok? Ou então, se você estiver trabalhando na forma retangular, você coloca negativo a parte imaginária, ok? E aí, se você quiser saber os valores mesmo de potência ativa e reativa, ou seja, quanto de potência os seus resistores consomem, quanto de potência os seus indutores e capacitores consomem, basta você aplicar a fórmula adaptada a cada tipo de potência. Então, para potência é aquela fórmula que a gente conhece, potência ativa, ok? Tensão ao quadrado eficaz sobre a resistência. Potência vai ser a corrente ao quadrado eficaz vezes a resistência, ou então a potência é a tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o cosseno de θ. Lembrando que nesse caso aqui, os valores eficazes eles estão sendo o quê? O módulo, tá? Vai ser um valor de amplitude. Eficaz, ou seja, já pegou o valor de pico e converteu para RMS. A mesma coisa é aplicada para o quê? Só que nesse caso você usa as reatâncias. Bem, então agora a gente vai resolver esse circuitinho aqui na mão e eu vou mostrar para vocês aqui no LT Spice a simulação dele para eu explicar algumas coisas importantes, em especial em relação ao ângulo de fase. Então, basicamente nesse circuito, o que a gente quer calcular? A gente só quer calcular a corrente aqui que circula por ele, tá? E a partir disso a gente vai ver os ângulos de defasagem em cima do resistor, em cima do indutor e em cima da fonte, para a tensão e para a corrente. Então esse é um circuito bem simples, tá? Ele já tá te dando aqui, ó, a resistência, já tá te dando a reatância, tá te dando a fonte aqui, tá? Ela é cossenoidal, com fasor 5, 0 graus, ok? Ou seja, a nossa referência aqui da fonte, ela tá em 0 graus, então eu posso tomar ela como referência. E a gente vai analisar as defasagens. Então, como é que você faria para e calcular as potências? A gente também vai calcular as potências. Bem, então para calcular isso daqui, como a gente já viu nas outras aulas de impedância, etc., é bem simples. Você vai
para você calcular essa corrente, o circuito ele é simples, está em série, basta você tirar a impedância aqui equivalente e fazer lei de Ohm. Então eu vou ter que o meu fasor de corrente, ele vai ser dado pelo fasor de tensão sobre a impedância equivalente, que vai ser igual a 5, 0 graus sobre 4 mais J2 ohms. Lembrando que 4 mais J2 é notação retangular, 5, 0 graus é notação polar. Você tem que converter para mesmo tipo de notação. Minha calculadora já faz isso automático. Se a sua não faz, você vai ter que fazer a conversão na mão. E aí, se você não lembra essa parte, como faz, etc., dá uma pesquisada aí na internet. Tem no meu módulo módulo 0, que é o de matemática básica, que foi quando eu iniciei o canal, tem como você faz isso, mas tipo, você pode ver em qualquer lugar, é bem simples, tá? Então, eu vou supor que não tem problema, você sabe que tem que fazer essa conversão, e eu vou dar os resultados da minha calculadora que eu fiz. Então, a calculadora, ela já converte, faz tudo certinho, e aí você vai obter 1,12, ângulo de fase menos 26,56 graus, tá? Eu posso optar pela calculadora me dar em notação retangular ou notação fasorial, que é a notação polar. Perceba que quando a gente está trabalhando com os fasores de tensão e de corrente, não faz sentido você trabalhar na notação retangular. Por quê? Porque você vai ter a amplitude do seu fasor e o ângulo de fase dele. E isso você só obtém quem? Na notação polar. Você pode passar para retangular? Pode, mas só para cálculo, porque não significa muita coisa. O que vai ter significado físico é a notação fasorial polar, ok? Então, nesse caso, eu sei que a amplitude da minha corrente, lembrando, eu estou supondo que esse circuito ele já está em RMS, ok? Eu já converti esse valor aqui a RMS, tá bom? Então, eu estou falando que o meu valor de amplitude RMS vai ser 1,12 amperes, o valor máximo, e que essa corrente ela está defasada em relação à minha tensão de 26,56 graus, ok? Esse menos aqui, ele indica que essa defasagem é em detrimento de um circuito resultante com característica indutiva. Se essa defasagem ela fosse positiva aqui, esse valor fosse positivo, seria em detrimento de um circuito com característica capacitiva, ok? Como a gente acabou de ver aqui nos slides. Então, olha só, eu sei que θ é o meu ângulo de fase, certo? Entre tensão e corrente, que é a mesma coisa que o ângulo de fase lambda da tensão, tá? Então, eu vou colocar lambda V, que é ângulo de fase da tensão, menos o meu ângulo de fase φ da corrente, que vai ser igual a... Quem que é o meu ângulo de fase aqui? Ó? 0 para tensão. Menos... Quem que é o ângulo de fase da corrente? Menos 26,56. Que, então, eu vou ter que θ é igual a 26,56 graus. Então, olha que interessante. Eu não acabei de falar para vocês que eu ter esse resultado aqui em relação a um elemento indutivo por causa disso. Quando você faz ângulo de fase da tensão menos a corrente, se para a corrente está negativo e a minha referência é a tensão, então nesse caso eu sei que meu elemento predominante é o indutor. Se fosse positivo aqui pro caso da minha corrente, tendo como referência a minha tensão, na hora de você fazer essa subtração, ia dar o quê? Um número negativo. Então, o meu θ aqui, que é o ângulo de tensão e corrente, ele ia dar negativo. Se θ é negativo, é um circuito com característica capacitiva. Se θ é positivo, é um circuito com característica indutiva, ok? Se θ é zero, é um circuito resistivo. Então, vamos lá. Uma forma de você calcular a potência sobre os elementos, vamos começar pelo resistor. Ela vai ser dada pela corrente ao quadrado, que circula por ele. Lembrando, a gente só está pegando o módulo disso, tá? Vezes a resistência. Então, você vai ter 1,12 ao quadrado vezes a resistência, que é 4, que vai ser igual a mais ou menos, tá, gente? 5 watts. Então, eu sei que meu resistor ele dissipa uma potência de 5 watts. Pro caso do seu indutor, então a potência do indutor, ou seja, Q, L, vai ser a mesma coisa. Vai ser I quadrado vezes a reatância indutiva, que vai ser 1,12 ao quadrado, vezes quem? 2. Por que 2? Porque a gente está pegando um módulo, tá, gente? Então, vai ser 2. Isso vai ser a mesma coisa aqui, mais ou menos 2,5 volt-ampere reativo, tá? Então, até o momento, a gente só está pegando um módulo, a gente só está pegando o valor, tá? Se você quiser saber qual que é a potência aparente do seu circuito, ou seja, o que resume tudo isso, ou seja, o que a fonte está fornecendo para eles, ou seja, a potência que a fonte está fornecendo, basta você somar. Então, o meu S, ele vai ser igual a P mais JQ.
Aquela hora eu falei que você não precisava multiplicar pelo J para não confundir, tá? Mas sempre que você for somar P com Q, você tem que colocar o J no Q para separar. Eu falo, ó, isso daqui é potência ativa e esse daqui é potência reativa. Então eu vou ter que minha potência aparente, ela vai ser dado por 5 mais J2 volt amperes. Na representação polar, fica claro que essa minha potência aparente total, ou seja, a minha fonte, ela está fornecendo de potência 5 watts mais 2 volt-amperes reativos. Porém, na hora de você falar em potência aparente, você não fala assim, eu tenho uma potência aparente de 5 watts mais 2 volt-amperes reativos. Não. Você dá o módulo dessa sua potência aparente. Então, convertendo isso daqui para a notação polar, que é a notação fasorial, você vai obter que o seu S ele vai ser igual a 5,6 ângulo de fase 26,56 graus. Então, o que é que eu falo? Eu falo que eu tenho uma potência aparente de 5,6 volt-amperes. A defasagem que ocorre entre tensão e corrente no meu circuito é de 26,56 graus, enxergado pela fonte. De onde surgiu esse 5,6? Acabei de mostrar para vocês, Pitágoras. Cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, tira a raiz. Fazendo uma analogia agora do nosso circuito com os triângulos, eu não consegui desenhar os triângulos muito iguais, mas tipo, imagina que são assim, o mesmo triângulo proporcional entre um e o outro, ok? Você vai ter, para o triângulo de potências, você vai ter o seu ângulo de fase θ, que é justamente esse 26,56 graus, e aí o triângulo fica fácil de ver, porque você vê, ó, potência ativa 5 watts, potência reativa 2,5 volt-amperes reativos, e potência aparente, que seria o resultante, 5,6 volt-amperes. Para a parte do triângulo de impedâncias, você vê que a sua resistência é de 4 ohms, a sua reatância vai ser de J2 ohms, e a sua impedância resultante ela vai ser de 4,47 ohms. E o ângulo de fase é o mesmo para ambos os triângulos, ok? Se mantém no circuito, porque há a relação direta entre os elementos e a potência fornecida para cada um deles. Uma outra forma de você calcular essa potência sobre o circuito seria utilizando da fonte direta. Então você teria aqui o seu S, ele seria, na forma fasorial, ele seria a sua tensão fasorial vezes a corrente fasorial, só que o conjugado dela. Então você teria 5, 0 graus, multiplicando 1,12. Aí aqui, ó, seria o negativo desse ângulo. Como está menos 26, vai ser mais 26. Então ficaria 26,56 graus. Que no final, você vai obter o mesmo valor, de 5,6, ângulo de fase 26,56 graus. E aí, se você converter isso daqui para a notação retangular, você vai obter diretamente o valor de P e Q, que vai ser 5 mais J 2,5. Então, como você só tem um elemento resistivo e um elemento indutivo, você sabe que o seu resistor gasta 5 watts e o seu indutor ele gasta 2,5 volt-amperes reativos, ok? Então, você pode fazer dessas duas formas, a que for mais fácil para você. E aí, uma coisa muito interessante, perceba que essa defasagem ela é vista por quem? Pela fonte, porque ela que é a nossa referência aqui do circuito, ó, 0 graus. De tensão. E a corrente que está saindo dela já está defasada. E essa defasagem ocorre pela relação do indutor e do resistor. Só que, em cima do elemento, como é que se daria cada uma dessas defasagens? Como é que a gente pode analisar isso? Vamos analisar a tensão sobre cada um desses elementos. Por quê? Eu sei que a corrente ela é a mesma para o circuito da fonte, do resistor e do indutor. Então eu sei que a corrente sempre vai estar 26,56 graus defasado. Mas e a tensão sobre cada um dos elementos, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões? Então, eu quero saber a tensão primeiro sobre o resistor, que ela vai ser a resistência dele, vezes a minha corrente, tá? E como eu estou querendo achar um fasor, eu tenho que multiplicar pelo fasor aqui de corrente. Então, isso daqui vai ser 4 vezes a minha corrente, 1,12 menos 26,56 graus, que ao final vai me dar 4,5 aproximadamente, tá? Menos 26,56 graus. Olha só que interessante. Isso daqui é tudo em volt. Olha só que interessante. Se você olhar os valores de amplitude, ok, né? Você está respeitando a lei de Ohm, até aí não há novidades. Só que olha os valores de ângulo de fase para corrente no resistor e para tensão no resistor. Eles são o mesmo.
E o que a gente viu? A gente viu que o resistor, ele não muda o ângulo de fase. Olha só que interessante. Apesar da dinâmica de resistor e indutor mexerem, alterarem o meu circuito, em cada elemento em si, a dinâmica é específica do elemento. Então, você vai ter uma mudança do ângulo de fase de tensão e corrente visto pela fonte. Só que em cima do meu resistor, a tensão e a corrente elas vão estar em fase em si. Não necessariamente no 0 graus, não necessariamente na referência, mas elas vão estar em fase. E adivinha o que vai acontecer para o indutor? Exatamente, vão estar defasados de 90 graus. Então, olha só, a tensão sobre o meu indutor vai ser a reatância indutiva vezes a corrente, que vai ser igual a J2 multiplicando quem? 1,12 menos 26,56 graus. Lembrando que isso daqui está em notação cartesiana, tá? O J2 tem que passar para a notação polar. E ao realizar essa multiplicação, você vai obter, mais ou menos, tá? 2,25, ângulo de fase 63,44 graus. Agora pega o ângulo de fase da tensão e subtrai da corrente. Você vai ter 63,44 menos 26,56 graus. Isso daqui vai ser igual a 90 graus. Ou seja, no meu indutor, a corrente que circula dele está defasada, está atrasada, por caso do indutor, de 90 graus em relação à tensão. Olha só, então volta a repetir. Para cada elemento individual, a dinâmica é pertencente a cada um deles. Para o resistor, tensão e corrente em fase. Para o indutor, defasados de 90 graus em si com tensão adiantada. E para o capacitor seria com tensão atrasada. Porém, para a fonte ou para o ponto que eu estou olhando, vai depender da dinâmica geral do meu circuito, tá? Então isso é muito interessante. Vamos ver isso no simulador, que aí fica mais fácil de ver ainda. Não liga aqui para o circuito, é basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui agora o exercício, só que eu só adaptei aqui para simular no software. Olha só, eu coloquei a referência em um dos terminais da fonte. Vamos analisar a tensão no outro terminal, ó. A tensão lá está com um valor de pico, ó, de 5 volts dela. Agora vamos ver a corrente sobre a minha fonte. Olha só, além do valor de amplitude aqui que a gente tinha calculado, se você olhar aqui, ó, 1.2 mais ou menos, ó, que a gente tinha 1.12, que é o que a gente tinha calculado, você vai ver essa defasagem, ó. A tensão, ó, ela surge antes da minha corrente. Essa defasagem aqui, se você pegar os pontos em valor de tempo e for analisar, vai ser justamente esses 26,56 graus. Agora, olha que interessante. Vamos pegar a corrente aqui no meu indutor. Se você pegar essa corrente aqui no meu indutor, é a mesma corrente da fonte, ou seja, não mudou nada, está em fase. Beleza, legal isso. Vamos pegar a tensão sobre o meu indutor agora. Só limpar aqui a tela, ó. Só a tensão sobre o indutor é esse sinal que a gente está vendo aqui, ó. Mais ou menos 2.2, 2.3, que nem a gente tinha calculado. Pega a corrente agora sobre o elemento. Olha só a corrente como elas estão, defasadas exatamente 90 graus entre uma e outra. Putz, que legal, Roberto. Olha só, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui você considera o valor de pico, o outro aqui, ó, tá exatamente 90 graus defasado. Então quer dizer o quê? Sobre o elemento, a defasagem ela vai ocorrer característica daquele elemento. Agora vamos analisar para o resistor. A única coisa que eu vou alterar é a referência, em vez de estar aqui embaixo, eu vou colocar aqui nesse nó, porque a gente pega a tensão diretamente aqui. Pronto. Passei a referência para cá, então quando eu pegar a tensão aqui, ó, eu vou estar pegando a tensão sobre o meu resistor, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, ó, mais ou menos 4.5, como a gente tinha calculado. Agora a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a corrente sobre esse elemento. Olha só, corrente e tensão em fase uma com a outra. A única coisa que vai mudar é, lógico, o valor de amplitude, mas as fases estão entre si as mesmas. Bem, eu espero que essa aula tenha sido elucidativa para vocês. Eu tentei trazer da forma mais simples possível o conceito de potência, tá, em corrente alternada. É uma aula um pouco mais extensa, eu sei, mas eu espero que com essas simulações e mostrando tudo, eu tenha abrangido o máximo de conteúdo possível e que tenha sanado suas dúvidas. Qualquer coisa você deixa no comentário, deixa o seu like para apoiar o canal, ajuda bastante. Deixa o seu comentário, ajuda também, eu fico feliz que você comente e engaje a comunidade. E siga nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima aula.